alegria muito grande poder estar aqui, dividir essa alegria com os irmãos, a Lagoinha, nossa igreja. A gente está sempre tentando produzir um material para ajudar, para abençoar o carisma, para servir na área do ensino de uma forma onde nós cremos que traz transformação. A gente sabe que o ensino traz isso. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. A partir do verso de número 1. Hebreus 11, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Feche seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Pai, obrigado porque o Senhor nos atraiu a esse lugar. E nós sabemos que quando esse culto terminar, a nossa vida vai estar transformada pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Estamos com muita fome de Te ouvir. Nós estamos com tanta fome que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia e percebe que a própria Bíblia fala dos seus assuntos mais importantes. A própria Bíblia elenca os assuntos que são vitais, as virtudes essenciais para um cristão, para a vida de alguém que serve a Cristo Jesus. Elas são demonstradas pela própria Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, verso 13, elenca as virtudes cristãs mais importantes para a nossa história. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior desses. Paulo elenca 3 virtudes que fazem um cristão ser cristão: amor, fé e esperança. É interessante quando ele elogia a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 1, verso 2 e 3, Paulo diz assim: olha, eu dou graças a Deus. E ele diz: eu dou graças a Deus pela abnegação do vosso amor, pela operosidade da vossa fé e pela firmeza da vossa esperança. Paulo elogia exatamente nessa tríade: fé, esperança e amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja famosa na Macedônia e na Acaia. A fé desses homens e mulheres de Tessalônica inspirou uma região inteira. E Paulo logo elogia e agradece a Deus por essa tríade: fé, esperança e amor. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 13, 13, já diz que dessas 3, qual é a virtude mais importante, gente? O amor. Isso fica claro nas Escrituras. A própria Bíblia diz que Deus, Ele é amor. A Bíblia diz que o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o nosso coração, força e entendimento. O segundo mandamento mais importante era amar ao próximo. Ou seja, amor é a virtude cristã mais importante. O primeiro lugar no pódio, se é que podemos dizer assim, é do amor. Mas se o amor é o assunto mais importante desses 3, qual seria
o segundo lugar nessa lista. Eu sou ousado para dizer que o segundo lugar nessa lista não é da esperança. Depois do amor, a fé é o assunto mais importante, é a virtude mais central para um cristão. Por quê, Drummond? Porque até para que nós tenhamos esperança, nós precisamos ter crença. Ninguém espera algo que não acredita. Quer ver? Quantos aqui esperam a volta do Senhor Jesus Cristo? Quem espera a volta de Jesus? Sabe por que você levantou a mão para dizer que espera a volta de Jesus? Porque você crê. Se eu chegar fora e perguntar a um ateu e virar para ele assim: você está esperando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele vai dizer: não estou esperando nada. E por que ele não está esperando? Porque ele não tem fé. Você só espera aquilo que você acredita. Então a esperança depende da crença. A fé é a base para que a gente possa ter esperança. É por isso que quando alguém fala assim para mim: pastor, eu não estou conseguindo mais esperar, eu perdi a paciência de esperar, eu não tenho mais paciência para esperar. Quando você vê alguém falar assim, saiba de uma coisa: na verdade essa pessoa não perdeu a paciência de esperar, ela perdeu foi a crença naquilo que ela está esperando. Porque sem a fé, a esperança não tem base para se manter. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina aquela irmã solteira, que ela ouviu da parte de Deus o seguinte: filha, eu vou colocar na sua vida um homem segundo o meu coração, um homem que vai ser resposta para as suas orações. Eu vou te dar um varão segundo o meu coração, bonito igual esse pastor que fala. Ainda bem que minha esposa está ali para dizer amém. Mas aí quando ela ouve de Deus isso, imagina, ela acredita nisso, ela tem fé nisso. E aí, irmão, você vai ver uma postura tranquila logo depois disso. Ela vai virar para você e falar assim: olha, eu estou tranquila, eu escolhi esperar, eu estou de boa, na hora certa Deus vai colocar na minha vida. Irmão, ela está esperando com paciência. Por quê? Porque ela creu na palavra que ela recebeu. Agora, se passar um tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, irmãos, e você começa a ver aquela irmã impaciente, murmurando, reclamando. E de repente você vê ela com um cara que não tem nada a ver com o que Deus falou para ela. Aí você chega perto dela e fala assim: minha irmã, você está namorando um cara nada a ver para você, porque você está namorando esse cara. Aí ela fala assim: ah, pastor, eu perdi a paciência de esperar. Deus falou comigo, não chega nunca. Pastor, Deus falou comigo de um varão, mas eu estou com essa varinha aqui mesmo. Peguei essa varinha aqui mesmo, tá bom. E ela vira para a gente e fala assim: eu perdi a paciência de esperar. Não, irmã, você perdeu foi a fé que Deus ia mandar. Porque a espera depende da fé. Se eu não tenho fé, eu não espero. Irmão, se você perdeu a paciência de esperar, checa a sua crença. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, é firme fundamento. O que é um firme fundamento? É algo que dá base a uma estrutura. A palavra para firme fundamento, certeza no grego, é hypostasis, que indica certeza, suporte, firme fundamento. É por isso que quando a gente lê o texto em Hebreus 11:1, alguns leram certeza e outros leram firme fundamento. No Rio de Janeiro tem uma ponte chamada Rio-Niterói. E a ponte Rio-Niterói, ela é construída sobre a Baía de Guanabara, tem pilares embaixo e tem uma estrada em cima. Sabe como o grego chamaria os pilares que suportam aquela estrutura da estrada em cima? Ele chamaria aquilo de hypostasis. Porque o hypostasis, ele mantém de pé a estrada que está em cima. Então, se uma dimensão de estrada está ali, é porque tem um firme fundamento, tem uma base, um suporte para aquela estrada ficar de pé. Agora imagina um cenário comigo. Pastor Leão, me presta o livro nosso, só para eu fazer uma ilustração. Veja, o livro, ele só pode ficar nessa altura,
porque tem um hypostasis para ele aqui. Tem um firme fundamento para ele aqui. Se eu tiro o livro desse hypostasis, desse firme fundamento, o livro então é puxado para baixo pela lei da gravidade. Simplesmente então o livro vai cair, porque ele não tem um firme fundamento. Agora olha aqui para mim. Sua fé é firme fundamento daquilo que você está esperando em Deus. Sua esperança não vai cair. Se é para Ele, bata bem forte mesmo. Ele é digno. Foi Ele que gerou essa fé. O escritor de Hebreus diz que fé é firme fundamento do que eu estou esperando. Fé é convicção de que eu não estou vendo, realidade que eu não estou vendo. Ou seja, nós não vemos os anjos do Senhor, não vemos a presença de Deus aqui, mas quantos creem que Ele está presente? Irmãos, é incrível. Fé é isso, certeza, firme fundamento, convicção daquilo que eu não vejo. Agora, olha que interessante. Você olha para Hebreus 11:1 e você vê uma definição sobre fé. Esse capítulo é enorme, mas o escritor gastou um versículo só, preste atenção nisso. Ele gastou um versículo só para falar sobre o que é a fé. Ele dá uma definição sobre o que é fé de forma direta e literal. Mas para nos apresentar o que é a fé e como viver pela fé, ele não gasta vários versículos de definição sobre o que é fé. O que ele faz, Drummond? Ele apresenta biografias. Do verso 4 até o último versículo desse texto, o escritor de Hebreus nos apresenta mais de 30 versículos, não para nos dar definições teóricas sobre o que é fé. Ele nos dá biografias de homens e mulheres que viveram pela fé. Drummond, por que você está falando isso? Porque, irmãos, em nossos dias, fé é muito teorizada, mas pouco vivida. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa no Brasil, e a pesquisa chegava para os brasileiros perguntando se eles acreditavam em Deus. Essa pesquisa era comparativa com pesquisas no mundo inteiro. Sabe qual lugar nós ficamos no mundo todo? Como o país que mais diz acreditar em Deus, nós ficamos em terceiro lugar. O Brasil tem 84% da população. Quando perguntado assim, você crê em Deus? O brasileiro diz, eu creio em Deus. Embora por um lado a estatística seja boa, por outro, irmão, nos faz pensar demais. Por quê? Porque o brasileiro tem a teoria, a filosofia de acreditar em Deus, mas a vida, o estilo de vida, a biografia dele não demonstra essa crença. O apóstolo Tiago diz algo seríssimo, muito forte. Ele diz que a fé sem obras é o que, Lagoinha? Morta. Agora, quando ele fala isso, ele diz assim, tu diz acreditar em Deus, ele fala, até os demônios, ele diz, os demônios creem e tremem. Sabe o que Tiago está dizendo? Os demônios acreditam. Demônio tem fé. Mas por que a fé demoníaca não salva os demônios? Porque eles têm fé, mas não amam as pessoas. Eles têm fé, mas não vivem em submissão e adoração a Deus. Eles têm fé, mas não vivem em obediência à palavra de Deus. Eles têm crença, mas a vida demoníaca não vive de acordo com a crença em Deus. É duro dizer, irmãos, mas no Brasil tem muita gente com fé de demônios. Uma fé afirmada, mas não vivida. Uma fé dita, mas não praticada. Brasileiro diz que tem fé, mas só nega imposto. Diz que tem fé, mas não honra o próprio pai e a mãe. Diz que tem fé, mas maltrata a própria esposa. Isso não é fé.
3 anos atrás tivemos um presidente da Câmara dos Deputados com 54 processos de corrupção contra ele, o deputado Eduardo Cunha, e ele dizia com boca cheia: eu sou evangélico. Irmãos, isso é uma vergonha. Por que o escritor de Hebreus gasta um versículo para definir fé e apresenta a vida de homens que viveram pela fé? Porque fé não é filosofia, fé é o estilo de vida do justo. Aleluia! O justo viverá pela fé. Irmãos, essa noite eu quero falar com você sobre essa vida pela fé. Eu queria comentar com você apenas 3 personagens desses que viveram pela fé. Se queremos ser uma igreja que vive pela fé, uma igreja que sai do raso, uma igreja que vive aquilo que Deus tem para ela, nós necessitamos de copiar esses famosos heróis da fé. O primeiro personagem que eu queria falar com você é um homem que eu confesso para vocês que se eu fosse escritor de Hebreus, talvez eu repensasse começar por ele. Porque, irmãos, pensa comigo, é uma galeria de heróis de fé que viveram pela fé. Aí você vai começar com um sujeito, que nós vamos ver, que ele não tem uma fala dele registrada na Bíblia. Nada do que ele disse. Nada. Podia ter começado com Abraão, que é o pai da fé, ele fala mais adiante. Podia começar com Moisés, apesar de ele falar mais adiante, podia começar com esse homem de fé tão incrível que foi Moisés. Mas o primeiro personagem que puxa essa galeria, que vai inspirar eu e você a vivermos pela fé, é um homem que não tem uma fala dele registrada na Bíblia. Ô, irmão, até mula tem fala registrada na Bíblia. Até a prostituta Raabe tem algo que ela falou registrada na Bíblia. Mas o nosso primeiro personagem, irmão, não tem nada dele registrado na Bíblia. Quem é ele? Abel. Você pode ler Gênesis e você não vai ver nada que Abel falou registrado na Escritura. Tipo assim, Abel virou para Caim e falou assim: Caim, não me mata, irmão. Ou, bendito seja o nome do Senhor. Não, irmão, não tem nada que Abel falou na Bíblia. Amados, essa noite, terça-feira, o silêncio de Abel está gritando nesse lugar. E sabe o que o silêncio de Abel está gritando? Que fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Existe muito blá 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 e pouca ação quando se refere à fé. O primeiro herói da fé, irmãos, não é registrado com algo que ele disse, mas algo com que ele fez. Ele está nessa galeria pela oferta excelente que ele trouxe a Deus, e não por uma série de falas que ele disse. É terrível pensar, irmãos, que tem tanta gente falando e pouca gente vivendo. Ou contextualizando o nosso mundo contemporâneo, tanta gente digitando e pouca gente vivendo. O grito de Abel, o silêncio de Abel está gritando para nós que fé não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. Mas o grito dele, irmãos, é muito eloquente. O grito dele nos fala de algo que ele deu a Deus e não de algo que ele recebeu de Deus. É incrível pensar que o primeiro exemplo que o escritor de Hebreus nos dá, em Hebreus 11, verso 4, não fala de alguém que recebeu de Deus, fala de alguém que deu uma oferta a Deus. Irmãos, na nossa geração, tanta gente acha que gente de fé é gente que tem, é gente que recebe. Ai, fulano é um homem de fé. Ele tem 2 carros, 0 quilômetro, ele tem um carro luxuoso, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, irmão, homem de fé não é apenas aquele que recebe de Deus. Homem de fé é aquele que está disponível a dar a Deus. Abel não é lembrado por aquilo que recebeu, Abel é lembrado por aquilo que ele deu, por aquilo que ele ofertou, por aquilo que ele entregou a Deus.
Abraão, gente, não é o pai da fé apenas por ter recebido Isaac. Abraão é o pai da fé por ser capaz de dar Isaac. Fé não é vista simplesmente por alguém que recebe. Fé é vista por aquilo que a gente é capaz de dar. Abel é lembrado pela sua oferta. E aqui, irmão, já está um lugar tão importante para nós, se a gente quer viver pela fé. Se a fé não lidar com o egoísmo na sua vida, você ainda não está vivendo pela fé. Você sabe que, em pesquisa informal, perguntando aos irmãos, por onde eu vou ministrar, eu pergunto para os irmãos, o que vocês vieram fazer no culto hoje? Irmão, 90% das pessoas respondem, sabe como? Eu vim para receber de Deus. Mas no culto, a gente não recebe de Deus, irmão? Recebe. Mas eu estou sonhando com uma geração. E eu acho que eu estou vendo essa geração aqui hoje. Uma geração que quando perguntaram, por que você veio ao culto hoje? Eu vim para dar a minha melhor adoração, aquele que é digno, aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se o foco não é no dar, então, irmãos, não está havendo fé. Se o foco da fé não tira você de você, não para de fazer você pensar em você e pensar no outro, irmão, você ainda não está vivendo pela fé. E vamos combinar que aqui é um grande desafio, irmãos. Porque a ideia da gente ficar focado na gente é algo que a gente aprende desde o início. Já viu criança? Irmão, criança repete, diz direto os pronomes possessivos. Meu, minha. Eu tinha um tio, quando pequeno, ele adorava fazer isso. Ele pegava um livro assim, que era meu, ele falava assim, é meu livro. Irmão, pega um brinquedo de uma criança e fala que é seu ao invés dela. Ela não é, fica doida. Tio, é meu brinquedo, é meu boneco. Ela não é. É minha mãe. Porque ela está focada nela, no egoísmo dela, na realidade dela. Irmão, se nós não lidarmos com isso, não tem como nem ter vida santa sem lidar com o egoísmo. Quer ver uma coisa? Repara que por detrás da maioria dos pecados, o egoísmo, o pensamento em si mesmo, está por detrás. Quer ver? A pessoa vai roubar. Roubar é um pecado. Agora, olha o que ela está pensando. Ela está pensando no lucro que ela vai ter com o roubo e não no sofrimento que ela vai causar em quem ela está roubando. Repara que por detrás do pecado do roubo tem uma base de egoísmo, de um pensamento só nela. O cara vai adulterar, ele vai trair a esposa. Ele está pensando no prazer que ele vai ter com a amante, que ele vai ter, e não no sofrimento que ele vai causar à esposa dele. Repara que o egoísmo está por detrás da maioria dos pecados. Irmãos, isso é tão sério que muitas vezes não estamos conseguindo lidar com o pecado, porque na verdade não lidamos com aquilo que motiva o pecado. Talvez a coisa ainda fique mais séria quando você pensa que até para obedecer, irmão, tem muita gente pensando em si mesmo. Pensando no que vai ganhar com aquilo. Timothy Keller conta uma história que eu gosto muito. Timothy Keller conta uma história que é fictícia, é uma ilustração. E ele conta uma história, e nessa história ele conta que Jesus vira para os discípulos, não está na Bíblia, tá gente, é fictício. Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles, cada um de vocês pegue uma pedra. Aí na história, Pedro pensa assim, a gente caminha muito, vou pegar uma pedrinha bem pequenininha. Aí pegou uma pedrinha bem pequenininha, colocou no alforje dele e caminhou. Aí Jesus vira para eles e fala assim, agora joguem a pedra em cima da mesa. Aí todo mundo joga a pedra em cima da mesa. Na hora que eles jogam a pedra em cima da mesa, a pedra vira pão. Aí Pedro olha para a pedrinha dele, a bisnaguinha Balduco, fala, nossa, que burro que eu sou.
Ele faz milagre, pediu para a gente pegar uma pedra, pega uma pedra pequenininha. Ah, que benção. Com raiva ele enfia a bisnagueira na boca e sai andando com Jesus. Até que passado alguns dias, Jesus vira para os discípulos e fala de novo: cada um de vocês pega uma pedra. Aí Pedro cantou, Bom, Pedro pegou um pedrão, foi carregando, com muita dificuldade, até que chegou o momento, Jesus vira para ele e fala assim: agora joguem a pedra fora e vamos continuar caminhando. Pedro, revoltado, vai atrás de Jesus e fala assim: ô Jesus, mestre, o senhor mandou pegar uma pedra, primeira vez, virou pão, aí agora eu peguei de novo, e o senhor mandou jogar fora. Por que o senhor mandou jogar fora? Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você não pegou uma pedra grande porque você queria me obedecer. Você pegou essa pedra pensando o que você ia ganhar com isso. Irmão, tem gente que até para obedecer a Deus está pensando, o que eu ganho com isso? E a minha questão é, e se você não ganhar nada? A gente vive falando, e se eu ofertar e não tiver colheita? Eu vou continuar ofertando. E se eu adorar e não ficar arrepiado? Eu vou continuar adorando. E se eu andar em amor e as pessoas da minha casa não mudarem? Eu vou continuar andando em amor, porque eu estou fazendo para Ele. A minha fé me direciona para Ele e não para mim. Agora, irmão, me escute. Se você resolver ser um Abel, se você resolver ser alguém que oferta, se prepara, porque para todo Abel tem um Caim. Fala comigo assim, aleluia. Sempre vai ter alguém para perseguir você, irmão. Se você resolver ser generoso, excelente para Deus, não viver para você, mas viver para Ele, irmão, você vai sofrer com críticas. Por quê, Drummond? Porque sua fé revela a incredulidade de alguém. Seu fogo revela a frieza de alguém. Sua generosidade revela a mediocridade de alguém. E ao invés de aprender com você, ele vai querer matar você para não se sentir mal em relação a você. Aí alguém fala assim, Drummond, é por isso que eu quero paz e amor. Não você, Abel, porque eu quero paz com todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não resolver ser um Abel, você vai acabar sendo Caim na vida de alguém. Porque no reino de Deus não há neutralidade. A fé de Abel nos fala de dar. A fé de Abel nos fala de oferta. O segundo exemplo de fé é um homem chamado Enoque. Se você puder, vem comigo em Gênesis 5. Corre comigo lá. A fé de Abel nos fala de oferta. Mas o nosso segundo exemplo, tem tão pouco dele na Bíblia também, é Enoque. Diz assim, Gênesis 5, verso 24. E andou Enoque com Deus. Vamos repetir junto? Vamos falar junto, os três e andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmãos, não existe nenhum mistério na palavra andou. No original hebraico, a palavra andou é andar. Isso fala de algo comum. Isso fala de algo simples. Deus, no jardim do Éden, queria andar com o homem. Ele vinha na viração do dia para andar com o homem. Enoque foi arrebatado ao céu, não viu a morte. Deus para si mesmo o tomou. Deus tomou Enoque para si mesmo. Agora, irmãos,
O que Enoque fez para isso? Pela fé, ele andou com Deus. Essa simplicidade, irmãos, é algo que está faltando na nossa geração. A simplicidade de andar com Deus. Nós amamos e dedicamos nossa vida em oração. Mas até mesmo a oração de muitas pessoas parece deixar Deus recluso a um lugar. Você sabe que uma das percepções que a gente começa a ter é que as pessoas colocam Deus para um culto de terça-feira à noite, para um culto de domingo à noite, para uma célula tal, para um GC tal. Ou seja, parece que Deus é naquele momento que eu vou encontrá-lo. Mas, irmãos, Deus não pode ficar recluso a um lugar, a uma reunião. E até para quem ora, irmãos, muita gente fecha a porta do quarto e vai orar ao Pai que vem em secreto. Irmão, preciosa a vida de oração, maravilhosa a vida de oração. Mas, irmão, quando você vai orar, você ora. Mas, irmão, Deus não vai ficar no seu quarto. Na verdade, irmão, Deus quer caminhar com você todos os dias. Ele quer andar com você. E eu brinco que um dia eu vou fazer o movimento do fim do amém. Aquele amém que encerra a oração. Como assim, Drummond? Irmão, vai chegar o dia, esse dia está chegando na nossa história, que a gente vai parar de encerrar a oração. Porque quem disse que a oração tem que ser encerrada? A Bíblia diz, ora ao teu Pai que te vê em secreto. Mas a Bíblia também diz, orai sem cessar. Aqui no Culto Fé tem uma geração que vai se levantar para andar com Deus. Vai para o trabalho no carro e conversando com o Senhor. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero caminhar contigo no meu trabalho, no meu emprego. Eu quero viver com o Senhor. Quando você aceitou a Jesus Cristo, você aceitou uma pessoa. Você sabe que há 11 anos atrás, eu casei com essa ruiva aqui, irmãos. Essa mulher que tem fogo até no cabelo. E nós vamos para o altar. 3 pastores fizeram meu casamento, para confirmar. Léo que fez nosso casamento, mas o meu pastor do Rio, pastor dela de São Paulo. E eu lembro que a gente estava no altar, e aquele momento, né, que vocês conhecem de casamento. Irmão, você aceita a Raquel como legítima esposa? Sim. Raquel, você aceita o irmão? Sim. Irmão, naquele momento, eu não disse sim para esse anel aqui. Eu não disse sim para ter um anel no meu dedo. Eu não disse sim para mudar o meu status no Facebook de solteiro para casado. Eu não disse sim para ter uma certidão de casamento dizendo casado. No altar com os pastores eu disse sim para uma pessoa. Irmão, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu tomo café da manhã com ela, eu almoço com a Raquel, eu janto com ela, eu viajo com ela, eu choro com ela, eu dou risada com ela. Eu disse sim no altar com os pastores para uma pessoa. Lagoinha, me escuta. Talvez foi nesse altar com o pastor Flavinho. Talvez foi em outra igreja, eu não sei. Mas alguém disse assim para você: quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E você levantou a mão e disse: sim, eu quero. Aí você veio aqui à frente, no altar, como pastor. Deixa eu te dizer, você não disse sim para ser evangélico. Você não disse sim para ter uma carteirinha de membro da Lagoinha. Você disse sim para uma pessoa que está com você todos os dias até a consumação dos séculos, irmão. Ah, Pai, restaura o relacionamento contigo, Senhor. É tempo de uma fé que caminha com Deus. Mas o terceiro e último exemplo de fé, volta comigo para Hebreus 11. Hebreus 11. Não vai embora não, fica comigo aqui. Hebreus 11, verso 7. Se os músicos todos puderem subir aqui já. Hebreus 11, vamos ler a partir do verso 6. Ora, sem fé é o que, gente? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que Ele existe e que é galardoador, presenteador dos que o buscam. O verso 7 está o nosso último exemplo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha aqui para mim, eu já vou terminar. A fé de Abel fala de oferta. A fé de Enoque fala de andar com Deus, de intimidade. Mas o terceiro e último exemplo que vai nos ajudar a viver pela fé é a fé de Noé. Noé foi avisado de um dilúvio que ia vir. Deus falou do futuro. Historiadores acreditam que cerca de 120 anos, 100 anos, levou para essa promessa se cumprir, o dilúvio. Mas era para Abel fazer o quê? Era para Noé fazer o quê? Preparar a arca. Deus avisou do futuro. Para quê? Para Abel se preparar, para Noé se preparar no presente. Se a fé de Abel fala de oferta, a fé de Enoque fala de andar com Deus, a fé de Noé nos fala para nos prepararmos para o futuro que Deus está dizendo a nós. Irmão, tem promessas na sua vida que vão se cumprir e que Deus já tem falado com você. Convicções que Ele tem implantado no seu coração. Lagoinha, me escute. Se Deus está falando de algo que vai acontecer no futuro, se prepara no presente. Ah, Drummond, Deus está falando que eu vou para a Inglaterra pregar o Evangelho. Deus está falando que eu vou ser um missionário nas nações. Se prepara, vai fazer o inglês. Vai estudar a palavra. Vai fazer o carisma. Irmão, se Deus está avisando de algo que ainda está por vir, prepara. Prepara agora. Prepara hoje a tua arca. Drummond, eu creio que está vindo um avivamento em Belo Horizonte. Uma chuva do Espírito está para vir. Então, irmão, prepara o teu GC. Prepara o teu ministério. Prepara os teus joelhos para viver o que Deus está falando. Quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no que Deus disse. Deixa eu dizer isso de novo. Quem não acredita no futuro que Deus disse, quem não se prepara ao futuro que Deus disse, não acredita no que Deus disse. Prepara. Ah, no meu coração arde, Drummond, para ser um pastor, para ser um profeta. Irmão, você está se preparando na leitura, no estudo da palavra. Há preparos que Deus está nos chamando hoje para viver aquilo que Deus está para fazer amanhã. Eu sei que o dilúvio foi um derramar de águas para juízo, mas Ele também prometeu nos últimos dias um derramar sobrenatural do Espírito, irmão. Então se prepara. Talvez você me ouça e fale assim: Drummond, mas quem sou eu para viver isso? Drummond, quem sou eu para viver um derramar desse? Ei, irmão, me escuta. Não é você que vai fazer chover, é Deus quem vai fazer chover. Deixa eu dizer isso de novo. Não é você que vai fazer chover, é Deus quem vai fazer chover, irmão. Você só vai preparar a sua arca. Poxa, mas o que Deus está dizendo não tem realidade comigo, Drummond. Não bate com a minha realidade. Ô, irmão, Deus olhou para Abraão, cuja esposa era estéril, e viu nele um pai de multidões, quando ele não tinha filho nenhum. Deus olhou para um pastor de ovelhas chamado Davi, e chamou ele de rei de Israel. Deus olhou para o fraco Gideão, e chamou ele de homem forte e corajoso. Deus olhou para um assassino chamado Moisés, e chamou ele de libertador de Israel.
Deus olhou para um copeiro chamado Neemias e viu nele o reconstrutor de Jerusalém. Deus olhou para uma prostituta chamada Raabe e viu nela a antepassada do Salvador, do Messias. Jesus olhou para um pescador rude, impulsivo, chamado Pedro, e chamou ele de pescador de homens. Deus olhou para um assassino chamado Saulo e chamou ele de Paulo, apóstolo aos gentios. Deus olhou para a tua vida, meu irmão, e Ele falou coisas que vão se cumprir na tua história, na tua vida. Aleluia! Se você crê, aplauda mesmo ao Senhor e dê brados de vitória a Ele. Ele vai cumprir. Se você querer, fica de pé no seu lugar.